Porque a importância de se transformar para progredir. Então, eu já vou começar a liberar algumas chaves aqui para vocês. Uma chave é basicamente, anota que tem total sentido. Não há progresso sem transformação. Anota aí que é uma chave, tá? Não há progresso sem transformação. Já parou para pensar como que uma pessoa pode conseguir progredir, conseguir mudar a vida dela, conseguir atingir altos níveis, se falta um processo de transformação interna? É sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Então, há sim uma necessidade dessa transformação interna na vida de cada pessoa para que comece a progredir. Então, conforme eu estava falando no início, sem transformação não há progresso. E essa transformação começa em você mesmo. É necessário que você comece a trazer essa transformação para você, para que automaticamente as coisas comecem a acontecer. Quer ver um exemplo? Anota aqui a outra chave. Quando você muda, o mundo muda com você. Anota porque foi uma chave. Quando você muda, o mundo muda com você. Quer um exemplo? Muitas das vezes a gente fica estagnado, parado no lugar, esperando as coisas acontecerem e não faz o essencial. Que essencial é esse? É essa transformação interna. E essa transformação interna, gente, não é uma coisa que a gente faça assim da boca para fora. Não basta você dizer, eu mudei, eu sou outra pessoa. É você realmente mudar em todos os sentidos, em todos os sentidos na sua vida dentro de casa, na sua vida no trabalho, quando você vai na rua, no mercado, onde quer que você esteja. Essa busca de transformação é necessária que seja interna. E essa transformação, ela começa num momento de decisão. Por que no momento de decisão? Somente você pode decidir buscar essa transformação na sua vida. Porque não basta eu chegar aqui para vocês e falar, vocês precisam se transformar para progredir, vocês precisam fazer um mergulho interno, procurar algo dentro de vocês que de fato faça sentido. Não é o suficiente. Isso tem que partir de vocês. Quer ver um exemplo? Por exemplo, quando vocês já perceberam, quem tem filho adolescente, geralmente, o filho adolescente, os pais pecam muito numa questão de ficar sempre falando e batendo na mesma tecla todos os dias. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem. E os pais pecam por quê? Porque eles simplesmente não param para perguntar para o filho o que ele realmente quer. Porque no momento que você joga essa pergunta para outra pessoa, aí é o momento que você vai conversar com o subconsciente dessa pessoa e, de fato, ela vai buscar o que ela quer. E você pode ter certeza de uma coisa: as pessoas só agem quando faz sentido para elas. Então, por isso, não resolve a gente ficar falando, você tem que fazer isso vai ser bom para você, vai ser o melhor para sua vida. Por quê? Porque a pessoa só vai tomar a atitude de se transformar no momento que fizer sentido para a vida dela. Em muitos momentos, vocês vão se deparar
com a convivência de outras pessoas que estão muito perto de vocês e que não querem a mesma coisa, que elas ainda não despertaram para algo novo. A maioria das pessoas estão na zona de conforto. E no momento que você se decide a se transformar, a querer algo mais, a buscar algo mais na sua vida, você vai continuar esbarrando com essas pessoas que estão ao seu redor, que estão na zona de conforto e, pasmem, querem ficar na zona de conforto. E tá tudo certo. Sabe por quê, gente, que tá tudo certo? Pega porque é uma chave. O crescimento é individual. Por mais que estejamos todos juntos nesse planeta, por mais que a gente esteja conectado com todas as pessoas o tempo inteiro, o crescimento é individual. Cada um vai buscar o que verdadeiramente faz sentido. Pode ser que o que faça sentido para você agora seja progredir. Pode ser que a pessoa que está do seu lado não esteja nem ainda pensando nisso. E tá tudo certo. Cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu momento de buscar algo que verdadeiramente faça sentido na própria vida. E quando você começa a buscar o seu processo de transformação, uma das coisas que você vai aprender é exatamente isso. É necessário que você aprenda e que você entenda que as outras pessoas estão em outros momentos da vida delas. E tá tudo certo. Você só não pode parar a sua vida por causa das outras pessoas. É só isso. Entendendo esse aspecto, entendendo esse detalhe, a coisa vai ficar mais leve na sua vida. Por que eu digo que a coisa vai ficar mais leve na sua vida? Porque muitas vezes a gente simplesmente entra em uma de querer carregar todo mundo nas costas, de querer fazer com que as pessoas enxerguem o que nós estamos enxergando. E não é possível, gente, não é possível. Porque assim, se o crescimento é individual, você não vai conseguir fazer com que as outras pessoas que ainda não estão pensando nisso, fazer com que as outras pessoas que ainda não despertaram para uma coisa nova, que elas percebam e venham com você. Então, o grande erro, e assim, isso eu falo muito também em todos os sentidos, tanto com relação ao crescimento pessoal nessa transformação, como também quando você começa a pensar num crescimento buscando o empreendedorismo. Por quê? O empreendedorismo é uma das coisas que eu trago no método FOB. O método FOB, ele tem 3 pilares, que é a colocação do brinco, o empreendedorismo e a prosperidade. E no empreendedorismo isso acontece muito. As pessoas têm E não tá errado, tá, gente? Não tô julgando ninguém aqui. É simplesmente tudo o que passa na mente das pessoas é resultado de um sistema que veio com a gente durante anos. E existe um preconceito com relação ao empreendedorismo. E as pessoas simplesmente buscam o tempo inteiro a tal da estabilidade. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Provavelmente eu vou decepcionar muita gente que acredita e busca a estabilidade. A estabilidade não existe. Você pode estar hoje num momento estável da sua vida, talvez num emprego legal e tudo certo. Mas você não tem a plena certeza se daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos você ainda estará nessa tal estabilidade.
Entende? O mundo muda o tempo todo. Tudo muda o tempo todo, então não existe. É necessário, sim, que você comece a buscar algo novo para você. Não estou dizendo que você tem que largar o emprego que você está. Não, nada disso. Você pode estar nele o tempo que tiver bom. Porque no momento que não estiver mais, você tem que estar fortalecido e preparado para partir para uma outra coisa. E é possível, sim, que você faça tudo isso no meio do caminho. E hoje nós temos a facilidade de ter a internet nas nossas mãos, de ter a facilidade de fazer tudo muito rápido. Você se conecta muito rápido com quem você quiser, através das redes sociais, através da internet. Então, nesse contexto, existe a possibilidade de você estar no seu emprego e, ao mesmo tempo, desenvolver uma coisa nova. Mas para você desenvolver essa coisa nova, você tem que começar a entrar, sim, num processo de transformação. Por que isso? Porque se você não entender a importância e começar a buscar esse processo de transformação, você não vai ter forças para, de fato, buscar coisas novas nesse momento da sua vida. E o que seria esse processo de transformação? É uma busca interna, gente. É ir para dentro mesmo, ir para dentro de você. E começar a buscar o que você quer fazer de fato. O que você vai fazer daqui para frente do seu futuro. E trazer para você, sim, com muita força, com muita certeza, o fato de que somente você é responsável pela sua vida. Somente você é responsável pelo seu destino. Não adianta mais botar a culpa no governo. Não adianta mais reclamar se o político X ou o político Y usou da forma certa o dinheiro dos impostos. Não há mais tempo para isso. É momento de assumir a sua vida, pegar as ferramentas certas e entrar num processo de transformação. Caso você queira progredir. Porque se você não quiser progredir, tá tudo certo. Pode ficar onde tá, na zona de conforto. Certo? A maioria das pessoas estão mesmo, e por que não? Um a mais, um a menos não vai fazer diferença. Mas eu acredito que você que está aqui, você não quer mais isso para sua vida. Você não quer mais a zona de conforto. Você não quer mais resultados medíocres e medianos na sua vida. Quando eu falo de resultado medíocre, gente, é ficar ali na mesmice, na média que a maioria das pessoas estão. Quando a gente está na escola, o que seria estar na média? Tirou 7, tá bom, dá para passar. Mas pasme, hoje não vence no mundo o aluno que tirou 9 e 10 na escola. Não é esse aluno que vence. Quem vence hoje é a pessoa que tem competência de ação. Anota isso porque é uma chave. Por quê? Se você for fazer uma análise de todos os alunos que tiraram 9 e 10 na escola, pode ser que hoje eles estejam numa situação não tão boa. Por quê? Faltou para eles uma bagagem que não se ensina nas escolas, que é esse posicionamento, essa competência de ação. Então, não é o aluno, coloca aí para mim, gente, se vocês conhecem alguém que tem anos de estudos e não tem resultados palpáveis na mão. Coloca aí. Escreve aí para mim se você conhece alguém que estudou muito, muito, muito mesmo e não tem resultados. Pessoas que tiraram 9 e 10 na escola e não tem resultados.
ao mesmo tempo, por que que tem um seleto grupo de pessoas que talvez não tiraram notas tão boas nas escolas e hoje estão se destacando no mercado? Simplesmente porque eles entenderam isso que nós estamos falando. Eles entenderam da importância de se transformar para progredir. Eles entenderam que havia uma necessidade de buscar algo mais que não se ensina nas escolas. E esse algo mais, pasme, está no mundo do empreendedorismo, está em livros, está até aqui na internet. Tem muita gente entregando muito conteúdo que de fato ajuda as pessoas a se transformarem. Que é um exemplo, a gente está vivendo hoje uma fase, por exemplo, a maioria das pessoas conhece as redes sociais, Instagram é onde a maioria está, né? Facebook, mais ou menos, a galera mais antiga está mais no Facebook, os jovens estão mais no Instagram. E de repente chegou uma nova rede social aí, que ninguém está entendendo bem o que vai acontecer, que ninguém está entendendo bem o que será, que é o Clubhouse. E, gente, pasmem, tá tendo muito conteúdo bom no Clubhouse. A única coisa que eu particularmente penso hoje com relação a isso eu espero verdadeiramente que os criadores dessa rede social abram isso para que outras pessoas também possam ter acesso. O que seria isso? Hoje só existe a possibilidade de você entrar no Clubhouse se você tem o sistema iOS. Ou seja, eu espero que o sistema Android entre também para que isso seja dividido de uma forma mais uniforme e seja mais justa para, de fato, as pessoas que estão buscando aprender um pouco mais. Mas podem ter certeza, eu entro em cada sala ali que eu fico boba da quantidade de conteúdo relevante que está sendo entregue. Coisas que não se aprende nas escolas, não se aprende nos livros. Pessoas mesmo que atingiram altos níveis estão ensinando exatamente como eles fizeram, como fazem e dando o pulo do gato para muita gente. Mas eu acredito que, porque eu sei que muitas pessoas que estão lá no Clubhouse também estão aqui no Instagram e volta e meia eu vejo trazendo e transbordando na vida de muitas pessoas. Então, é começar a prestar atenção no que está acontecendo. É começar a olhar para o lado e perceber o que está vindo de novo. Que movimento é esse? Que movimento é esse que o mundo está entrando? E não ficar parado. É importante, sim, entrar no movimento e começar a trazer esse processo de transformação para dentro de você. Quer um exemplo? O que acontece? Por exemplo, eu botei aqui hoje para vocês, se transforme para progredir. Eu vou dar um exemplo para vocês da borboleta. Quem conhece aqui a história da borboleta e da lagarta? A borboleta, gente, ela não nasce borboleta. Ela primeiro é uma lagarta que vai se arrastando pelo chão, se rastejando, e um dado momento da vida dela, ela entra dentro do casulo. Dentro daquele casulo, ela passa por um processo de transformação. Ela cria asas e quando ela está verdadeiramente pronta, ela sai do casulo e voa no momento que ela já é uma borboleta. Por que eu estou trazendo essa história para vocês aqui hoje?
da necessidade que a lagarta tem de entrar no casulo, passar pelo processo de transformação e se transformar numa borboleta. Porque é a mesma coisa que acontece com nós. Exato. Os seres humanos precisam sim passar primeiro por um processo de transformação para depois sim poder progredir. E é tudo feito de uma forma muito perfeita. Percebe como que a gente chega nesse planeta? A gente chega aqui um bebezinho que ainda depende muito das pessoas, que depende de tudo e que ainda precisa aprender muita coisa. E esse bebezinho, ele vai aprendendo apenas com o que está ali perto dele. Ele aprende com os pais, aprende com os professores na escola, aprende com os amigos. Agora, para pensar num detalhe. Se esse aprendizado desse bebê for limitado, o que seria isso? O que seria um aprendizado limitado? Se as pessoas que estão em volta desse bebê, dessa criança, se elas não têm um pensamento diferente, um pensamento que busque o transformar para progredir, o que eles vão passar para essa criança é um pensamento limitado, um pensamento de quem vive ali na média, de quem vive no mediano. E é por isso que a maioria da população se conforma com um resultado mediano. Por quê? A gente não tem como dar o que a gente não tem. A gente só pode dar o que nós recebemos. E se essa criança, se esse bebê cresceu com esse receber limitado, é tudo o que ele vai poder ser quando crescer. É tudo o que ele vai poder ser na fase adulta. E é tudo que ele vai dar para as próximas crianças que virão. É por isso a importância da gente começar a fazer um movimento diferente nisso. Nós que estamos aqui, a gente já está tendo a oportunidade de perceber que há sim algo muito maior, que há sim a possibilidade de todas as pessoas, quando eu digo todas, gente, é todas as pessoas se transformarem e progredirem. Quando nós percebemos que existe essa possibilidade de todas as pessoas se transformarem e progredirem, e a gente começa a trazer isso para a gente, para nossa essência, automaticamente você vai perceber que basta que você comece a replicar isso com outras pessoas que estão perto de você. E aí, devagarzinho, a gente vai conseguir ajudar as outras pessoas que estão por perto a se transformarem também. Mas nesse processo de transformação, há a necessidade da gente fazer exatamente como a lagarta. Há uma necessidade da gente entrar no casulo e passar por esse processo de transformação. E como que acontece esse processo de transformação, gente? Através dos livros. Existe muito livro que ajuda vocês nesse sentido. Volta e meia eu falo de livros que trazem muito isso. E já que eu falei em livro, eu acabei de lembrar de um livro que faz o total sentido em tudo que eu estou falando aqui para vocês e vou passar esse título para vocês. Para quem não conhece, eu sei que algumas pessoas aqui já conhecem, mas para quem não conhece, é legal começar a buscar isso. O nome desse livro é Mais Esperto que o Diabo. Anota aí, quem puder, escreve aí para que outras pessoas peguem. É um livro de Napoleão Hill. E nesse livro ele traz exatamente isso. Ele traz de forma muito clara
o porquê que a maioria das pessoas estão na zona de conforto, porque a maioria das pessoas não entendem essa importância dessa transformação. E nesse livro, foi assim, diversos livros que eu li quando eu fui para o empreendedorismo, mas esse livro foi o que mais mexeu comigo. E mexeu, gente, no sentido de uma revolta mesmo, de uma revolta de começar a fazer, sim, muito desse movimento que eu faço aqui com vocês é muito resultado desse livro. Porque eu fico pensando, bom, quando a gente para pensar, de repente, naquelas crianças que nascem no meio que não tem informação, no meio, num ambiente hostil, numa família totalmente desequilibrada, uma criança que não tem a oportunidade de ir para a escola, que vive na rua, enfim. O que vai ser do futuro dessas crianças? Então, é extremamente necessário. E essas crianças, gente, que estão lá vivendo nesse ambiente hostil e sem a oportunidade de estudar, sem a oportunidade de ter algo diferente, o cérebro delas é idêntico a de todas as outras crianças que estão tendo a oportunidade. E nós adultos também, não existe um cérebro melhor ou pior, exceto que tem algum comprometimento neurológico, aí é uma outra história. Mas todos nós temos um cérebro capaz de aprender e de se transformar e de trazer para si mesmo um crescimento. Então, no momento que a gente começa a fazer um movimento como esse, de mostrar isso para as outras pessoas, automaticamente nós vamos plantando outras sementinhas em outros lugares e trazendo isso sim para as nossas crianças. Porque quando a gente começa a pensar dessa forma, automaticamente nós vamos levar isso para os nossos filhos, nós vamos levar isso para um colega de trabalho que de repente está numa situação difícil, que não consegue enxergar exatamente o que resolveria a vida dele, que na maioria das vezes basta um olhar para dentro. Olhar para dentro e perceber que é momento de começar a entrar em um processo de transformação para poder progredir. E se a gente começa num movimento, ainda que pequeno, de uma pessoa passando para outra informações como essa, a gente pode, a médio, longo prazo, começar a mudar a história desse país, começar a mudar a história de uma sociedade. É claro que vai ser todas as pessoas que você vai falar uma coisa dessa que vai entender? Não. É o que eu falei para vocês no início da live. A maioria das pessoas está na zona de conforto e tá bom ali por enquanto. Ela ainda não está no momento dela de poder ter esse aprendizado. E tá tudo certo. Inclusive, eu vou entregar uma chave para vocês aqui agora, dando uma continuidade nessa coisa que eu falei para vocês agora, que tem pessoas que não vão entender e tá tudo certo. Anota aí que é uma chave, tá? Não dê pérolas aos porcos. Anota que eu vou explicar para vocês o que significa isso. E isso é bíblico, tá, gente? Isso está na Bíblia. Não dê pérolas aos porcos. Por quê? O que significa isso? Imagine que eu pegue um colar de pérolas, das pérolas mais preciosas que pode ter. Se eu pego esse colar de pérolas e entrego aos porcos mesmo, animais que eu tô falando. O porco, ele não sabe a preciosidade que tem no colar que eu tô entregando. Ele não sabe que é uma preciosidade, ele não sabe o quanto vale aquilo. E ele simplesmente, o que ele vai fazer que é totalmente relacionado ao ser dele, ao lado animal, ao lado irracional dele? Ele vai simplesmente pisotear essas pérolas. Só que tem um problema.
No momento que os porcos começarem a pisotear essas pérolas, elas vão se partir, elas vão quebrar e vão furar as patas dos porcos. Eles vão se machucar com aquelas pérolas. E ele ainda vai ficar chateado com você que entregou as pérolas para ele. Que sentido tem trazendo essa analogia para o que eu estou falando para vocês? Por que não dar pérolas aos porcos? Não adianta você pegar um conhecimento desse que eu estou entregando para vocês. Não adianta você pegar chaves como essas e entregar para pessoas que ainda não estão preparadas para recebê-las. Porque se você entrega chaves como essas para quem ainda não está preparado para receber, a pessoa não vai saber o que fazer com essas informações, a pessoa não vai saber o que fazer com essas chaves, ela pode se machucar e ainda ficar chateado com você que entregou. Percebe? Então, o que você precisa fazer e o que eu faço? Quando eu entendi isso, gente, na verdade, quando todo esse conhecimento começou a chegar para mim, eu queria entregar para todo mundo. Eu queria que o mundo soubesse isso. Eu queria, às vezes eu tinha vontade de sacudir as pessoas e falar, caramba, enxerga o que eu estou enxergando. A vontade que dá, sabe? De pegar meus olhos e colocar no lugar de outras pessoas para que elas enxerguem exatamente o que eu estou vendo. Mas não dá certo. Não dá certo. Se a pessoa ainda não está preparada, ela não vai entender, ela não vai enxergar. E o que você não pode fazer é parar a sua vida para tentar fazer aquela pessoa entender aquilo naquele momento. Percebe o que eu falei? Naquele momento. Naquele momento, ela não está preparada para aprender e entender o que você tem para entregar. Mas pode ser, tomara, que em algum momento lá na frente ela entenda e pode ser que ela volte até você e te pergunte o que você queria dizer. Então não sofra se quem estiver do seu lado não estiver preparado para entender isso. Se você já está entendendo, ótimo, busque mais, busque essa transformação na sua vida. Porque somente assim você vai começar a progredir. E no momento que você começar a progredir, no momento que você começar a ter resultados de fato, aquelas pessoas que não quiseram te ouvir, aquelas pessoas que não estavam preparadas para receber essa informação, elas vão começar a prestar atenção no que está acontecendo com você e vai te procurar para saber. E tudo bem, é o momento delas. Você, com certeza, se você entende a lei do transbordo, você vai com todo carinho, com todo amor, parar e explicar. Mas eu disse parar e explicar e entregar. Olha, você encontra isso nesse livro aqui. Ou você encontra essa informação nesse treinamento aqui. Agora, parar o seu trem que já está em alta velocidade, não. Você já está em movimento, você já está em alta velocidade. Não tem sentido você parar o que você já está fazendo porque a pessoa acordou 5 anos depois. Percebe? Você vai entregar, sim, a informação, mas não vai parar o seu movimento, o seu progresso. Quem estava aqui desde o início da live percebeu que eu disse que o crescimento é individual. Algumas pessoas vão crescer junto com você, outras não. Algumas pessoas estarão preparadas para receber essa informação, outras não. E tá tudo certo. Agora,
Se você que está aqui, se você já entende a importância de trazer isso para a sua vida, se você de fato quer. Por que eu falo se você de fato quer? Lembra que eu falei lá no início que ninguém convence ninguém a fazer o que não quer. As pessoas só fazem quando elas entendem que aquilo vai ser bom para elas.